Boa noite, telespectadores. Está no ar, está começando o TV Com Debate desta noite. Hoje nós vamos discutir os problemas da nossa cidade, os problemas de Santos. Estamos nos aproximando das eleições, consequentemente o início da apresentação dos candidatos, dos postulantes às vagas na Câmara de Vereadores e também ao Palácio José Bonifácio. Hoje, para discutir como essa sucessão está andando, eu recebo aqui o Nelson Rodrigues. Boa noite, Nelson. Boa noite, Guto. É um prazer enorme estar novamente aqui junto contigo no programa. E para completar o nosso time de hoje, João Vilela. Boa noite, João, tudo bom? Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Prazer estar com vocês aqui. Senhores, como é que vocês analisam essa final, esse início de corrida, período pré-eleitoral já quase indo para o eleitoral? Não posso esquecer da boa noite aqui também. Por favor. Você não derrubou o apresentador, você cumprimentou os telespectadores e esperou que o apresentador completasse o time de comentaristas. Exatamente. Muito bem. Uma boa noite aqui para o João, que é um grande amigo. Um prazer enorme sempre estar junto com ele aqui no programa. E você perguntava sobre as últimas notícias a respeito das eleições municipais que os meios de comunicação estão aí desenvolvendo, né, uma série de reportagens. Existe, parece que uma tendência a uma aliança para combater, lógico, nas urnas, a candidatura à reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A gente até um ingrediente a mais, eu queria que vocês também comentassem isso nesse destaque inicial. Eu acho, se você me permitir, João, começar, claro. Eu acho assim, num primeiro turno, os partidos têm que demonstrar, junto aos seus candidatos que estão postulando a uma vaga de prefeito, tem que colocar o seu programa de governo para a sociedade, né? Aquilo que o partido desenvolveu ao longo do tempo. E é lógico, algumas candidaturas estão aí trabalhando há muito mais tempo, outras surgiram há poucos meses, né? E não sabemos ainda se esses partidos têm consistência programática para colocar um projeto para a cidade de Santos, né? Ou se apenas vão colocar um candidato para estar aí discutindo os problemas de uma forma não programática, né? Então eu não tenho ainda essa visão e até houve especulações já nos últimos 2 meses se eu sairia novamente candidato a prefeito. Você que já foi candidato nas eleições... Eu já fui candidato em 2012. 2012 ou 2002? Foi 2012. 2012. 2012. E nessas eleições de 2016, eu não sairei candidato a prefeito, né? Eu sou pré-candidato a vereador. Em primeira mão, posso dizer isso? Em primeira mão. Parabéns pela coragem. Pré-candidato a vereador pelo Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. E então é lógico, a gente vai estar acompanhando de perto todos os candidatos a prefeito, as suas falas, suas postulações, aquilo que estão planejando para o próximo governo. Se tem projetos, né? Se tem projetos consistentes. Mas principalmente a questão programática, né? O que cada partido vai colocar como um programa de desenvolvimento e, no meu caso em particular, na minha visão, um desenvolvimento ecossustentável, né? Porque a gente vê muitas defesas, né? A saúde, habitação, transporte, aquelas questões tradicionalíssimas que a gente vê sempre, quase até repetitivas, né? Mas a gente não vê um projeto de desenvolvimento em que a gente possa entender que seja um projeto que realmente contribua para alavancar a economia da cidade, num quadro de um país com bastante dificuldades econômicas, e não vê nesse programa também propostas em cada área de governo que esteja dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Então eu vou querer ver e questionar os prefeitos que estão, aí, os pré-candidatos a prefeito que estão postulando essa vaga para ver se realmente os programas que vão defender têm um desenvolvimento de qualidade e de que a gente possa aí atender a população e a sociedade também do ponto de vista ambiental. Boa noite, João Vilela. Boa noite. O Nelson coloca de uma forma brilhante. Você reconhece muito de tudo. Também sou candidato pré-candidato a vereador, que tem que manter essa... Mas eu torço muito pelo Nelson também. Então a gente pode falar isso. O que me honra muito você ser pré-candidato a vereador, porque
é um grande amigo, um empresário, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que vai trazer para ser eleito, vai trazer uma qualidade para o nosso a grande questão é que Câmara Municipal. A gente entra numa disputa, não é a qualquer preço. A gente entra com o preço da nossa consciência e da ética. Essa é a diferença. Nós não dependemos da política para nos manter. Verdade. Eu acho que essa é a grande questão hoje em dia. É o grande diferencial. E eu votaria em qualquer um que tivesse conhecimento, técnica e soubesse fazer, mas não dependesse da política também. Porque hoje a grande questão é gestão, essa questão de candidatos à prefeitura. Então a pessoa tem que conhecer muito de gestão orçamentária. Não adianta a gente chegar e falar assim, olha, fulano é bem intencionado e honesto. Só isso não basta. Isso é fundamental. Mas nós temos hoje um Estado que nós não estamos numa democracia. Nós estamos numa cleptocracia. Por que justamente isso? Uma forma de governo que é comandada por cleptomania. Exatamente. Nós estamos numa cleptocracia. Que justamente e começa essa cleptocracia, ou seja, o uso do dinheiro público para enriquecimento de algumas pessoas, tanto empresários ligados ao governo como o próprio governo, justamente nesse ponto. Começa na eleição. Quando você vê a pessoa utilizando recursos altíssimos para uma campanha cara, pode desconfiar, tem algum problema ali. Se o político é político profissional, com raríssimas exceções. Deve ter, mas eu não conheço. Raríssimas exceções. Se ele é profissional naquilo, ele vai fazer tudo para se manter naquilo. E tudo é tudo que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo, com a Lava Jato principalmente. Tudo é tudo, retirar, né? A cortina que nós tínhamos na frente. Pessoas que estão no governo estadual, municipal, federal, há décadas. Você veja os casos dos deputados que estão há décadas, o caso hoje do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros, são todos antigos, não teve novidade. E o PT, que era uma esperança algumas décadas atrás, achando que, olha, eles vão realmente fazer alguma coisa, que era um ótimo... Era a bandeira do PT era um ótimo oposição, uma ótima composição, e hoje infelizmente não é. Hoje, realmente, eles se conformaram àquela velha política oligárquica. Se dobraram, né? Se dobraram e utilizam. A ideia agora é mudar. É mudar e não votar em pessoas que a profissão deles seja política. Eu não quero entrar no nome de A, de B e de C. A maioria. É a maioria. É a maioria. É a maioria. Infelizmente. Mas, e a oposição ou concorrência ao pleito municipal é fundamental. Quanto melhores pessoas, não é quanto mais, mas melhores pessoas puderem se candidatar e concorrer, melhor. Agora, o meu medo, Nelson, é o segundo turno. O primeiro turno, eu vejo que a eleição se encerrasse no primeiro turno seria melhor, sempre. Porque o segundo turno acaba tendo conchavo. Olha, você vem para cá que eu te consigo tantas secretarias. Você vem para cá que eu te faço não sei o quê. Você vem para cá que eu te aconteço dessa forma. Esse é uma das partes do toma lá da cá, que o pessoal chama de presidencialismo, isso acontece no governo do Estado, no governo municipal, de coalizão. Que eu vejo de uma forma... Distribuição de cargos é coalizão. E eu vejo de uma forma, e eu vejo de uma forma inconstitucional. Porque na Constituição diz que os poderes, ou seja, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles são harmônicos e independentes entre si. Bom, se você contrata uma pessoa, veja no governo federal o que acontece, para ser ministro, simplesmente porque partido A, B ou C vai lhe dar apoio na Câmara, e não pela capacidade técnica e ética dessa pessoa, você já tem um problema sério ali, que já não está tendo independência. Dessa forma, eu já vejo que é inconstitucional. Se você não tem independência de um poder para o outro, já tem um problema. E os problemas no Brasil são muito sérios. Essa cleptocracia que nós temos no Brasil é o que acontece hoje. O Rio de Janeiro está sem dinheiro. É o grande destaque internacional no Brasil, se você entrar em qualquer site americano, europeu, japonês, você vai ver que a grande questão é o Rio de Janeiro, que vai fazer a Olimpíada, decretou estado de calamidade pública. Bom, eu acho que o pessoal nem sabe o que é calamidade pública, é uma questão natural.
tivesse acontecido um tsunami, tivesse acontecido algo que... Principalmente na questão da saúde é algo dinheiro previsível. Mesmo. Falaram que por causa não vai ter os royalties do petróleo, nós tivemos uma receita menor. Mentira. Aumentou a receita em 2 bilhões. De 2014 para 2015, aumentou em 2 bi. E vamos ignorar esse fato. Isso deveria ter sido planejado. Claro. Né? E aí... haveria o planejamento. Aí é o grande problema do legislativo. A gente estava discutindo isso antes de começar o programa. O legislativo tem um grande problema nesse ponto. Fazer leis, hoje, um vereador, por exemplo, Nelson, a gente sabe disso, pouquíssimas leis você pode fazer que não sejam inconstitucionais, ou que já não tenham sido propostas, ou que não sejam exóticas, para não dizer outra bizarras. Coisa. Bizarras, talvez. Por quê? Porque a Constituição de 88 ele limitou o poder do vereador, jamais do que já tinha. Então o poder é muito pequeno em termos de fazer novas leis, mas ele é muito grande em termos de fiscalizar o executivo, que é tudo que o executivo não quer. Fiscalizar, que fiscalize seu orçamento e sua gestão. Pode notar que lugares que têm câmaras fracas, com vereadores que aceitam aquelas benesses do executivo, pode ser qualquer... Vejam as cidades que você tem ao nosso redor. Eu ia perguntar se temos algum exemplo. Temos algum exemplo aqui na região. Toda a região. Se você nota que o vereador, ele, ocupa cargos ou pessoas que ocupam cargos... por indicação dele. Por indicação do executivo, alguma coisa está muito errada. Eu não consigo ver isso funcionar, Nelson. Porque você não consegue ter a legitimidade para fiscalizar se você, por outro lado, é funcionário do executivo. E a moral, né? A moral. Você não tem legitimidade. Apontar o dedo. Como né? é que você vai reclamar da administração ou ver as falhas da administração construtivamente? Também não é apontar de qualquer jeito, é construir. O vereador, ele é a ponte da sociedade, é a parte mais próxima da sociedade, para que fiscalize o que acontece no executivo. Quem executa é o prefeito. O vereador não executa nada. Então não acho que o vereador vai ter obrigação de conseguir para você vaga em creche. Ele pode até tentar fazer. Mas por meio de outras formas, até dentro da Câmara. Na verdade, é um direito seu. Se ele vai, só por ele você consegue, já tem alguma coisa errada. Porque é um direito seu. Você não pode... O vereador tem que cobrar o porquê dele não ter a vaga. Exatamente. Tem que ter a vaga para todo mundo. O vereador pode realmente, deve interferir, mas não é ele que vai conseguir. Ele pode pleitear. Ele que vai criar mais vagas, né? Não, ele não vai criar mais vagas. Fazendo um projeto para se criar mais vagas, por exemplo. E aí é o grande problema. Porque falta justamente isso. Falta ter uma força maior na fiscalização e poder, o que é mais difícil, analisar a gestão, fiscalizar o orçamento. E eu vejo ser muito pouco feito pelos vereadores em toda a região. Nelson Rodrigues, você concorda com o que disse? Não há como não concordar, porque as colocações que o João fez é fruto de uma realidade que a gente tem que se debruçar. Mas eu queria colocar uma questão importante nesse momento para todos os eleitores, né? Todos os cidadãos que costumam acompanhar o programa. Hoje, o eleitor, e falo como eleitor da mesma forma, né? Vai ter que ter muito mais trabalho no sentido de que a sua vida tem que ter uma conexão direta com a política, já que com a economia me parece que está bem claro a relação entre política e economia. O cidadão hoje, ele tem que se debruçar não só na vida pessoal do candidato, não só no partido que esse candidato está, mas no programa desse partido, porque às vezes a gente vê essa notícia que iniciou o quadro, falava da coalizão de partidos para se obter um segundo turno, né? Então aí nós temos um espectro partidário na cidade, uns partidos mais à esquerda, uns mais à direita, uns um pouquinho mais ao centro, etc. Esses partidos, o eleitor precisa entender, cada partido, qual é a ideologia que ele defende. Qual o projeto que ele tem para a cidade? Não, primeiro como partido na sociedade como um todo. Então o eleitor
faça uma pesquisa, vai ver o programa desse partido. Se aqueles candidatos que defendem a democracia, se essa democracia que eles defendem nos meios de comunicação, está escrito no estatuto do partido. Porque às vezes tem partido que defende a ditadura do proletariado. A democracia é apenas um discurso. É um meio para se chegar lá. É um meio para se chegar lá. Quando chega lá, instala a ditadura e acabou a democracia. Inclusive os partidos não é são verdade? extintos e só fica o partido E só fica um único partido. Então, o eleitor tem que tomar cuidado, analisar os programas de cada partido e ver se ele tem essa relação, acredita que esse partido realmente, com aquele programa, aquele discurso e aquele programa batem. Se ele se identifica com se é uma essa identificação, mensagem. se o discurso é um e o estatuto é outro, parece que é uma mentira sendo vendida para a população. Então, o eleitor ele tem que tomar cuidado e não votar em qualquer partido. Tem que ser naqueles partidos que ele se identifica. E dentro do partido que ele se identifica, aqueles candidatos que melhor representam esse partido. Para que ele tenha clareza de que aquele candidato vai realmente estar atendendo às suas expectativas na defesa dos seus interesses nas câmaras municipais, nos executivos e assim por diante. Então, esse é um fator básico, importante, para que o eleitor não se engane. E aqui, no caso de Santos, há uma situação interessante. Eu li na coluna do Boqueirão News, falando dos partidos aqui, do que está acontecendo na cidade, na coluna do Jairo, vou dar o crédito aqui para o Jairo, um abraço para o Jairo, e o Jairo colocou uma notícia lá na coluna dele, de que um dos partidos que tem candidato a prefeito, o DEM, o juiz eleitoral, ele condenou as contas do partido e encaminhou ao Ministério Público. Quer dizer, se o DEM não resolver esse problema no Ministério Público, também fica uma situação complicada em lançar uma candidatura, por exemplo. Então, isso é uma coisa que tem que ser colocada também. Outros partidos com candidaturas que a população não conhece. Não tem pessoas, quadros, que já desenvolvam um trabalho ao longo do tempo na cidade, né, que seja reconhecido por algum trabalho realizado na cidade, ou por tempo de militância, ou por projetos sociais, projetos ambientais, ou projetos que possam contribuir com a sociedade. Então, todos esses aspectos, eu acho que tem que ser analisado pelo eleitor. Porque não é simplesmente escolher um candidato, ir lá e votar. Não, tem muita coisa em jogo, né? E toda essa coisa em jogo, e o João falou muito bem, tem um aspecto da gestão. Né? Quais são as propostas de gestão? Porque ficar atirando pedra, fazendo oposição por oposição, fazendo colocações um pouco estapafúrdias, né? Sem conhecimento de gestão, sem saber orçamento, aqui ele como é que funciona, como né, é que Nelson? funciona, a que ele se destina, se aquela proposta que ele está defendendo, desculpe, é exequível ou não. Então, a gente começa a analisar o candidato para ver, através do conhecimento que ele tem daquilo que ele vai fazer, né? Então, não é candidato por ser candidato apenas. Então, eu, terminando a minha fala, eu gostaria de exortar a população a que tenha muito cuidado nesse momento que o país vive, em quem vai votar. Vamos tomar, por exemplo, a cidade de Santos. Duas obras, ou duas apostas do prefeito Paulo Alexandre, ainda não viraram realidade. O Hospital dos Estivadores e o VLT. O VLT... E eu diria mais uma. E tem a entrada da cidade. Então eu colocaria mais outra. 4. Eu colocaria mais outra. Macrodrenagem da Zona Noroeste. Exatamente, pelo menos. Né? São 5 situações em que não se pode culpar a crise. Sim. Né? Porque o dinheiro, no caso do Banco Mundial, então, o dinheiro já estava disponibilizado, não foi mais por uma série de situações que a Prefeitura deixou de executar conforme o acordo com o banco e também não houve o prazo adequado para a Prefeitura implementar essas obras. Nesses 5 pontos que eu citei aqui, vou repetir, não tem como dizer que a culpa foi da crise. O que faltou, então, para o Hospital dos Estivadores? A estrutura está lá, mas o prefeito, os deputados federais da região já foram com o chapéu lá falar já falaram com o governador liberou parte do custeio desse dinheiro. E foram no Ministério da Saúde, e o ministro da Saúde disse, olha,
O ministro anterior prometeu, mas eu não garanto nada. Eu vejo algumas coisas assim que são estranhas. Só para final, o governador desce e inaugura uma estação por estação. Você não Pois pode usar o equipamento ainda no caso do VLT. Custando 3,80 ainda para ter 3 estações praticamente. Mas a questão que eu vejo é de uma seguinte forma. Gestão é algo que não é para principiantes. Aliás, Brasil não é para amadores. É coisa para profissional. E além da questão da ética e da honestidade. São coisas que a gente tem que colocar muito claro. Gestão de qualquer coisa no Brasil, pode ser de uma pequena empresa, pode ser de uma grande empresa, pode ser de um governo, precisa de técnica e de conhecimento amplo. Tem que saber o que vai fazer. E isso eu vejo uma grande dificuldade no Brasil para se começar qualquer obra. E a gente pega, os países desenvolvidos, estão culpando hoje, olha, diz que o SUS não vai ter dinheiro. Eu esqueci do túnel, hein? Santos Guarujá. Não, e o Santos Noroeste. E o da Zona Noroeste. Se for pegar, vai ter tudo. 7! Vai ter mais, vai ter mais. 7 projetos. Mas o que me assusta é justamente isso. Que beleza. A OMS, por exemplo, hoje a questão é construir hospitais. Hoje é o mote do Brasil, nós temos que ter mais médicos. O governo federal da antiga presidente falava mais médicos. Sim, né? Mais médicos. Aí se coloca, olha, nós temos que ter mais hospitais, todos mais em Miami clínicas, agora. mais tudo. Pois é. Foram todos para Miami. E aí o que acontece? Não é essa a questão. Hoje no mundo que se utiliza um sistema como parecido com o do Brasil, ou seja, da universalidade do atendimento à saúde gratuita é modo de falar, nada é gratuito, vem todos os impostos. Mas essa universalidade, ou seja, todo mundo que chega lá a ser atendido, é um sistema relativamente parecido com o do Canadá. Ou seja, no Canadá também tem sistema. Não podemos comparar com os Estados Unidos, tem um outro sistema que você tem que pagar. A emergência, ela é atendida a todos, mas é só na emergência. Se você continuar lá... Mas depois no hospital, a conta vai chegar para você. A conta vai chegar... Emergência. Não, mas na emergência você consegue ter um certo... Uma emergência. Você atende, mas depois você vai ter que... Se você continuar... Quando você tiver alta, se você não... Não, mas você é atendido. Sim, na hora. acontece o atendimento, mas depois da alta você vai ter que pagar. Não, vai ter que pagar. Mas mesmo na emergência, você é atendido. Se você tiver que continuar no hospital por qualquer motivo, não sendo mais emergência, se você não tiver o seguro saúde, eles te colocam numa cadeirinha de rodas ou numa máquina, te põem na porta do hospital. Porta do hospital, chama um táxi. E tem já os táxis pagos por entidades de benemerência, mantidas por uma série, os judeus têm vários que mantêm, para pegar aquela pessoa e levar para algum outro lugar. Pela continuação. Mas não é dinheiro do governo. O governo para ali na emergência, e ponto final. E vai cobrar. Mas se você não tiver continuidade, quiser uma continuidade, você vai sair pela porta dali, vão te deixar uma cadeira de rodas ou numa maca lá na porta, com o frio que estiver. Não tem bondade? Não tem bondade nenhuma. Agora, o sistema canadense, ele paga o remédio, ele paga o hospital, o sistema canadense é universal. Talvez seja um dos melhores sistemas até hoje implantados no mundo. É a versão SUS no Canadá. Bem feita. É que o Canadá tem uma vantagem da população, né? A população ser menor, em relação à área é muito grande, mas mesmo assim, Guto, se você comparar a economia do Canadá, o PIB canadense, e você comparar o brasileiro, está muito próximo. Tranquilamente daria. A grande questão é que o Canadá usa a prevenção. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, cada $1 investido em saneamento básico, você economiza 60 lá para frente. E se você começar a fazer uma análise, o que acontece num posto de saúde, o que acontece numa policlínica, o que acontece no hospital, você vai notar quem chega ali. Bom, boa parte é acidente de trânsito. É motoqueiro que caiu, quebrou a perna, aquele negócio todo. Pode ficar lá, você vai ver mais ou menos isso que eu estou falando. Outra parte vem daquelas epidemias, que são dengue, zika, todo aquele monte de gente que tem ali. E uma pequena parte, realmente, são coisas naturais que vão ter. Então, o que acontece? Se você não tiver uma prevenção, um ambiente insalubre, hoje nós temos os cortiços, que são insalubres. Quem já entrou num cortiço, eu já entrei, sabe o que eu estou falando. Um monte de família morando num porão de uma casa apertada, usando o mesmo banheiro numa condição difícil, aquelas crianças numa situação difícil. Sem circulação de ar. Sem circulação de ar, sem sol. Com coliformes fecais em toda parte, com dificuldade de saneamento, ou numa
comunidade ou uma favela, que seja, que as pessoas têm dificuldade de falar, a favela agora é comunidade. Comunidade é tudo, né? Comunidade comunidade é comunidade, Vamos dizer que a favela seja um lugar que a situação seja um pouco mais precária. Tá? Que você não tenha tratamento de esgoto, você não consiga ter o sistema de coleta e manutenção dessa parte da salubridade, principalmente. São regiões insalubres. Se você não resolver isso, não vai ser construído o hospital que você vai resolver. Porque é a questão da manutenção. É a prevenção e a manutenção. Não deve se chegar ao hospital. Tem que se fazer tudo possível para que não se chegue ao hospital. O hospital é a última, é só remédio, é emergência, é coisa... É o fim do processo. E o meio é que é o problema. Mas não é legal, digamos assim, o político investir retirando as pessoas dos cortiços, porque isso não é nenhuma obra, né? Não vai haver nenhum tipo de oba-oba na imprensa, a imprensa não vai ser chamada para fazer uma vistoria conjunta do local que vai ser entregue. Pode notar, os lugares que tem maior questão de insalubridade, que os lugares são mais insalubres, que os hospitais têm maior sobrecarga, os lugares que as pessoas têm menor acesso à educação, que as escolas são mais precárias, que a merenda, que nós estamos discutindo aí tantas vezes, a qualidade da merenda, que a merenda das crianças. É um dos argumentos, muita gente vai para a escola por causa da merenda. Tem crianças que esperam por aquilo, porque às vezes vai ser a única refeição do dia dela. Que é errado, né, senhores? Que é errado. Você condicionar a ida da criança à merenda. Mas a escola, ela tem que seduzir. Sim. Ela tem que ser sedutora em todos os aspectos. Até pela merenda, até pela comida. Ela tem que ser sedutora pelo esporte, ela tem que ser sedutora pela música. Pelo conhecimento, por ter o professor ser uma referência na vida daquela criança, daquele adolescente. E hoje o professor é maltratado, as escolas são abandonadas, você não tem nenhuma vantagem praticamente, olhando por fora. O que é dado no ensino é uma coisa arcaica, é coisa de 100 anos atrás, obsoleta. Se é que não é mais. Então não se fala dos assuntos diários, não se fala de política, não se fala de economia, não se utiliza o que acontece na sua vida, parece que não tem relação com o que acontece na escola. São universos completamente diferentes. Então, isso tudo é necessário. Senhores, nós vamos ter que fazer um rápido break, o TV Com Debate volta na sequência. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte.
tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com o Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o Nelson Rodrigues e também João Vilela. Meus amigos, vocês acreditam que teremos segundo turno para Prefeitura de Santos? Sinceramente, ainda não consigo ter essa visão tão antecipada. Eu acho que lá para agosto, final de agosto, a gente vai ter uma boa visão disso. Eu acho difícil prever agora. Eu acho muito difícil prever. Eu não sei se vai ter segundo turno, quem pode ganhar. Os fatos no Brasil mudam tão rápido, a cada segundo, que a gente não sabe nada. A gente não sabe se o Temer vai continuar a presidência, se a Dilma vai voltar, se vai ter uma nova eleição, que eu acho impossível tecnicamente, mas se comenta isso tudo. Se o Eduardo Cunha vai cair agora, vai cair daqui a pouco, se vai ter nova eleição na Câmara, se o Renan vai continuar, se o Janot vai continuar, a gente não sabe. Se voltamos à monarquia e aí se teremos um parlamentarismo. Na verdade, nós não sabemos, nós não temos essa base hoje. O Brasil muda tudo a cada segundo. Notícia de hoje é notícia velha. Tem dias que a coisa muda 4, 5 vezes. Nós ainda estamos num processo de impeachment, que é um processo complexo, é um processo difícil, um processo dispendioso no sentido jurídico da coisa, demorado. Ainda há a possibilidade, mesmo que seja menor, da presidente Dilma voltar. Passou 180 dias, não sabe o que pode acontecer. Eu não sei como o Lewandowski vai se comportar lá como presidente no Senado em relação ao impeachment. Eu não sei. Ninguém sabe. Isso pode mudar tudo. A gente pode vir alguma notícia do atual prefeito que complica a situação dele, pode vir de algum concorrente dele, um pré-candidato que complica a situação desse, que pode estar empatado tecnicamente, estou acima dele. Não importa, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho a menor noção do que vai acontecer em outubro, porque o Brasil, tudo está mudando muito rápido. A sua bola de cristal ainda está um pouco embaçada. E a sua, Nelson Rodrigues? Você acha que vai ter segundo turno em Santos? Eu pegaria para falar sobre isso, sobre o gancho no término do primeiro bloco, já emendando com o que o João colocou. Eu acho assim, todos estão preocupados com a continuidade ou não do atual prefeito. É natural que a oposição queira tomar o lugar do atual prefeito. E para isso, os partidos de oposição articulem candidaturas com o objetivo de ganhar a eleição, correto? Agora, o componente econômico-financeiro que você colocou, Guto, na questão do desenvolvimento, de ser desculpa ou não ser uma desculpa para se fazer aquele conjunto de obras necessárias, eu acho que esse é um raciocínio importante nas eleições, né? Porque isso mexe com a discussão das eleições na cidade, com todos os candidatos, etc. Isso é usado na campanha para seduzir o eleitor. Que vai ser usado, evidentemente será usado, até porque as necessidades que a nossa cidade tem serão discutidas e essas obras são necessárias ao desenvolvimento da cidade. Agora, tem que se discutir também, conforme até no raciocínio do João, e na proposta que você colocou, em saber se há uma desculpa ou não para não terem sido feitas. Eu acho que o raciocínio, do meu modo de entender, tem que começar dentro do cenário nacional, né? Porque a gente não desconecta o município do que acontece na União e no Estado, né? Como nós vivemos no município, mas dependemos do governo federal e do governo estadual para uma série de verbas para ser desenvolvidas nos municípios, de uma maneira geral, então essa conexão é evidente. Tá certo? Então, muitas dessas obras que a gente... Então, aí, nesse termo conexão, a gente poderia entender como dependência. Conexão e dependência. Porque são porque, por exemplo, as torneiras que vão trazer o dinheiro, tanto do governo federal quanto do estadual, para compor o orçamento e executar determinada obra. Então, qual é o raciocínio? Se o país entrou numa situação
com PIB negativo, 170 bilhões de déficit. 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados. Tá? 50% das empresas brasileiras estão inadimplentes. Né? É bom que se diga isso. E das pessoas também. E das pessoas também. Então, o cenário nacional não pode ser desvinculado da gestão pública municipal. Né? Não há como desvincular uma coisa de outra. Então, fica difícil para os empresários também estabelecer uma relação com os governos, de uma forma geral, para fazer as chamadas parcerias público-privadas. Porque não há como você investir sem saber se você vai conseguir, na contrapartida, obter a sua condição. Não há segurança. Né? Não há uma segurança. Então, e para essas grandes obras, é necessário, do meu ponto de vista, uma parceria público-privada. Né? Se os investidores internacionais, nacionais, estão inseguros, como você colocou muito bem, né? Não há como você desenvolver essas grandes obras dentro do cenário da insegurança. Porque a lição de casa não foi feita nos últimos 13 anos, que era dar estabilidade econômica para o país, desenvolvimento, para que os agentes econômicos não tivessem dúvida, não ficassem seguros, e que essas obras aqui na nossa região ou na nossa cidade já tivessem sido implementadas a partir dessa segurança, né, que o governo tem que dar para a economia funcionar. Então, eu acho que não é uma questão de desculpa, é uma questão da análise da realidade do que acontece no país, no estado e no município. Não podemos esquecer que vários estados do Brasil estão falidos, falou-se hoje aqui do Rio de Janeiro, né? O funcionário público do Rio de Janeiro não recebe salário, o estado está quebrado, porém, tem uma Olimpíada que vai acontecer daqui a poucos dias, né? E ainda estão reclamando de verbas que não veio do governo federal, assim como do hospital aqui dos estivadores, que também havia um comprometimento de vir verbas para cá. Do governo federal. Né? Do governo federal, e não veio. Né? Não veio por quê? Você acha que o ministro não gostaria de estar aqui, né, assinando os compromissos, trazendo a verba, representando o governo federal para esses recursos? Gostaria. Mas não há dinheiro. Mas não há dinheiro para isso. E ele compromete o quê? O cidadão que vive no município. E aí não há dinheiro por quê, Nelson? Porque não houve gestão. Mas foi prometido. Não, prometido eles prometem foi tudo. Foi prometido e não foi uma vez só, prometido, né? Várias vezes. Exatamente. Mas só que eu acho que aí o prefeito não pode contar, literalmente, com o ovo antes da galinha. Não, não pode. Mas sim, mas é que sem dúvida. Mas havia... Você falou das Olimpíadas, está no papel, o Rio de Janeiro, né? Está falido. Todos os estados brasileiros praticamente estão falidos. O estado de São Paulo deve hoje, para o governo federal, 204 bi. E são impagáveis. Por quê? Porque a taxa de juros é 18% ao ano, que é algo criminoso em qualquer lugar do mundo. Aliás, muitos desses problemas, pode notar, quem está sem dinheiro? As empresas estão sem dinheiro, não é isso que está acontecendo? Sim. As pessoas físicas estão sem dinheiro, o trabalhador está desempregado, uma boa parte, que, aliás, essa idade de 11 milhões, que é altíssimo, não reflete bem a realidade. Não é a realidade. Isso é o oficial, dado oficial. Fora porque eles perguntam se você está procurando emprego. Quem recebe seguro-desemprego não entra nessa conta. Porque ele, teoricamente, está empregado. Está nada, desempregado. Não entra nessa conta o cara que não está procurando emprego. Que está desempregado, mas ele não está procurando. Bico, ele está num problema sério ali. Ele não está procurando emprego porque ele sabe que não vai achar. Mas ele está fazendo um bico de alguma coisa para poder se manter ou sustentado por alguém. Então, o dado é muito maior. Acredite-se que na faixa dos 30 aos 40 anos, é de cerca de 40% da economia está parada, está sem emprego. Mas o que acontece com os governos? Não tem gestão. As pessoas são imediatistas, elas querem que o governo lhe dê alguma coisa. E o governo também, por outro lado, faz aquelas obras do pão e circo, como aconteceu no Império Romano, quando ele acabou do pão e circo, que as pessoas querem imediato, né? Não teremos nem o legado, né? Na parte do circo, você pega o Maracanã, vamos falando do Rio de Janeiro, ele foi orçado em 600 milhões de reais a reforma do Maracanã. E terminou em 1 bilhão 266 milhões. A informação Ou seja, é que o prefeito, é mais que o dobro. O ex-governador Sérgio Cabral cobrava 5%. E você viu como é que funciona a coisa. A coisa assim, você ganha a eleição, você joga lá embaixo, nós vamos te dar aditivo e você nos vai dar dinheiro. Mas o curioso no Rio de Janeiro é que terminou o governo Cabral, Sérgio Cabral, e se reelegeu o vice de Sérgio Cabral, que é Luiz Fernando Pezão.
Quer dizer, a própria população também é corresponsável, João Vilela, não é? Também, mas a eleição é algo que é uma falácia. A Dilma conseguiu se reeleger, é fato. No caso do Rio de Janeiro, já sabendo que ia ter problema. Fato, mas ninguém pensa como o governo federal futuro, também, porque eleição da Dilma. Quem são os responsáveis? É o Congresso Nacional, que tem que fiscalizar, é a Assembleia Legislativa, que tem que fiscalizar o governador, e são os vereadores que têm que fiscalizar os prefeitos. Se você não tiver, no mínimo, isso, você não vai conseguir ter uma gestão adequada. Porque a população não tem a consciência e a condição até de analisar os dados. Você acha que a população, o eleitor tradicional, normal, médio, tem condições de analisar como é que estão as finanças do município? Se aquilo é factível, se aquela promessa de campanha é uma promessa vazia, ou uma promessa demagógica, ou um estelionato eleitoral, como tem acontecido em todos os lugares, ou se aquilo é real. Ele não tem essa noção. Então ele imagina para o dia dele. Ele está recebendo lá uma bolsa auxílio ou alguma coisa, ele acha que vai ter tal vantagem, e não vai. E não vai. Tudo sai dos nossos impostos, não tem nada de graça. E meu medo agora, minha preocupação maior agora, Nelson, é que vai passar essa eleição agora, e vamos ver se em janeiro você não vai encontrar vários prefeitos de toda a nossa região e todo o país querendo aumentar o IPTU. Mas é o que vai ser feito. Só que o nosso IPTU já é extorsivo. É extorsivo. Pela contrapartida, né? Não, que o IPTU como sem a contrapartida? Só vou dar um exemplo de Santos, Nelson. Hoje, a cidade de São Paulo, o IPTU é alto. É bem alto. Só que sai em torno de R$400 por ano por habitante. O de Santos é de R$600 por habitante. 600 per capita. Per capita. Que beleza, hein? Ou seja, numa casa com 4 pessoas, faça a conta. Então, na realidade, você tem hoje um problema sério de impostos altíssimos. As pessoas estão vendo, sabem o que aconteceu em relação ao IPTU, quanto cada um paga de IPTU, e não achem que isso não tem reflexos. Porque isso reflete em tudo, reflete no aluguel. Se nós pagamos o pacote. Quando a pessoa tem um aluguel, ela paga junto. Ah, não estou pagando IPTU. Não está não, está sim. Ela paga o condomínio, que também paga IPTU. O condomínio paga IPTU. As pessoas não se tocam, às vezes, disso. Então, o IPTU tem um reflexo. Tem reflexo na área de marinha. Você vai pagar a taxa de foro. Não é quem mora em frente, esse é o problema. Não é só quem mora em frente ao mar. Quem mora na zona noroeste, quase toda. Paga todo mundo. Tem gente que você nem imagina que está pagando ali, pagando uma fortuna. E pagando caro. E o reflexo é do quê? Do IPTU. Porque é por base do valor venal do imóvel que a União cobra a taxa de ocupação, que é o famoso laudêmio. Então nós temos hoje ISS, que é altíssimo na nossa cidade. Os custos hoje, TBI é alto, muito alto. TBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é muito alto. O IPVA, que parte vai para que é do Estado, mas parte volta para o município, é alto também, não é competência do município, mas volta também. O ICMS que nós pagamos, que eu pago altíssimo de ICMS todo mês, parte e volta ao município. Então o município tem que ter empresas rentáveis funcionando para que tenha um retorno do dinheiro. E não pode ser fominha, vamos pensar assim, no imposto. Senão você vai quebrar as pessoas. Exatamente, vira uma situação de predatória. Eu me assusto com esse negócio, com o que vai acontecer em janeiro. E ainda mais se muitas empresas continuar quebrando, né? Diminuindo sim. o número de empresas, diminuindo a arrecadação, diminuindo o número de a empregados. arrecadação. Quer dizer, os orçamentos vão ficando cada vez menores. As pessoas não têm dinheiro para comprar no comércio, também isso... Agora, nessas obras, o prefeito Paulo Alexandre, na campanha, falou dessas obras, né, do Hospital dos Estivadores. Aliás, estava inaugurado já, né? O João Paulo Papa praticamente tinha inaugurado. Nós tivemos duas inaugurações, né? Ou 2 ou 3, não se não me... Uma reinauguração. Reinauguração. Né? Aliás, inaugura coisa. E o prefeito falou muito no túnel Santos Guarujá, no túnel Zona Noroeste. Até do teleférico. Marapé, do teleférico, dos morros, das obras de macrodenagem, ia lá, filmava, né, na campanha eleitoral. A entrada da cidade. Mostrava a entrada da cidade e não foi feito. Ele também usou desse argumento para colocar essas propostas para o eleitor, mostrando que seriam executadas e até agora, e aí eu incluo também mais uma obra, vamos para a 8ª,
a FATEC na Hospedaria dos Imigrantes. Sim. Ali na Silva Jardim. Foi cercada, logo que o prefeito assumiu, foi colocada a placa do governo do estado. A placa do governo do estado acho que já foi recolocada umas 3 vezes, mas nada. Fizeram ali, parece que um trabalho de contenção da estrutura e não se falou mais na CETEC ali na Hospedaria dos Imigrantes. Então efetivamente, o que saiu do papel? Do papel não do vi papel, dessas obras que nós citamos. Eu gostaria que todas essas obras saíssem do papel. Eu também. Né? Porque todos nós... Imaginem Santos com todas essas obras. A qualidade de vida para a cidade e para a região, porque o túnel, por exemplo, Santos-Guarujá, ia também beneficiar Guarujá. Sim, né? Claro. A mobilidade nos teleféricos, por Hoje exemplo, nós o túnel... com apenas 2 balsas funcionando. Tem 5 quebradas. Hoje 5 quebradas. Mas alguma dessas obras a gente já espera elas há mais de 50 anos. Sim, né? Nelson Rodrigues. Então a gente tem que entender que outros governos também não conseguiram desenvolvê-la. Mas prometeram com tanta ênfase como este, eu não tenho, como na campanha eleitoral do prefeito Paulo Alexandre? Eu não tenho procuração para defender nenhum prefeito. Né? Eu estou falando apenas seguindo a lógica do meu raciocínio como gestor público. Né? Então é assim, quando a presidente Dilma, que no caso, que como você está direcionando para o prefeito atual, foi eleito em 2012, né? Quando a presidente Dilma, em 2014, mentiu para o país inteiro de que o país estava com uma economia perfeita, excelente, e que se o principal oponente no processo eleitoral dela, naquela ocasião, que era o Aécio, ganhasse a eleição, e aí ele exemplificou uma série de coisas que aconteceria com o país de ruim, né? Que toda a economia do país iria ruir, né? Melhor dizendo. Então, quando em 2014 ela maquiou, não se esqueça que o Tribunal de Contas da União já condenou dois anos seguidos, 2014 e 2015, as contas do governo federal, né? Então... ela pedalou de novo. O povo, de uma certa forma, e o João tem toda a razão, por todas as atividades, o trabalho, a produção que ele faz para o país, no seu dia a dia como cidadão, não tem condição de fazer aquilo que é papel do Tribunal de Contas da União e do Legislativo, né? São eles que estão lá trabalhando, sendo pagos com o dinheiro do trabalhador, para fazer esse papel. Agora, temos que lembrar então, que o Tribunal de Contas ele é colocado pelas pessoas, pelo governador e pelo presidente. Sim, né? Também tem mas essa o questão. papel técnico deles lá é analisar as contas, né? Sim, sim. E foi 2 vezes condenado. Então, em 2014, que já é 2012, 2013, o segundo ano do atual governo municipal, né, ou de todos os governos municipais, quando a presidente em campanha mentiu da condição política e econômica do país, e tinha conhecimento do que estava, é lógico, estava na gestão, né, só fomos ter o conhecimento sobre isso em 2015, sobre a situação real do país que se arrastou até hoje, né, e que influenciou negativamente todos os governos estaduais e municipais do país, o que não é pouca coisa. Então, a má gestão pública que o João colocou, né, a falta de responsabilidade pública e mais, a transgressão da lei de responsabilidade fiscal, né, que numa vez que o exemplo, como vem de cima, você atinja 5.500 ou mais municípios, dizendo assim, olha, podem pedalar à vontade, pode transgredir à vontade, porque nós estamos fazendo aqui e estamos lutando para manter isso politicamente, né, como desculpa de que eu posso fazer, então todo mundo pode. E eu quero continuar no governo. Então, diante daquele volume de situações a partir da mentira de 2014, todos os governos estaduais e municipais estão sofrendo até hoje com a diminuição da arrecadação, em função do desenvolvimento negativo do país. Então, isso por si só já impediu que obras do país inteiro fossem desenvolvidas. Eu não estou falando de Santos, eu estou falando do país. O país está negativo desde 2014, que a gente não se desenvolve, né? Então, não é possível desconectar as coisas. Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma análise nacional, estadual e municipal em conjunto. E regional, né, Nelson? Com certeza. Em conjunto. Não porque eu queira em particular, mas eu, como cidadão, analiso isso do ponto de vista
político, econômico, financeiro do que vem acontecendo nos últimos 13 anos, né? Que no primeiro e no segundo ano do governo Lula ainda se estabeleceu-se, né, advindo de governos anteriores, uma estabilidade que não foi sentida negativamente na economia nacional. A partir já do governo Dilma, né, principalmente do segundo mandato, a economia ruiu. Mas não ruiu só em Brasília, ruiu no país inteiro. Deixa eu ser um advogado do diabo aqui. No caso da macrodrenagem da Zona Noroeste, estava tudo pronto. Estava tudo pronto. Não foi nenhum tipo de contingenciamento de verba. Que já deveria ter sido realizado em governos anteriores. Exatamente. Né? Não foi. E aí nós temos que trazer o deputado João Paulo Tavares Papa para que ele nos explique por que razão ele não conseguiu finalizar a obra, né? E ainda foi amplamente votado pela população. Eu achei interessantíssimo, né? Não terminou a obra e a população ainda apoiou. Então, saiu com 70% de aprovação. Então, eu não vejo sentido, mas lógico. não conseguiu eleger o candidato não dele. Fez o sucessor. Mas o prefeito Paulo Alexandre estava com uma faca e o queijo na mão. Para terminar. Para terminar. E, no caso da política, para inaugurar a obra. Né? Sim. Há 50 anos dizem que vai ser o renascimento da Zona Noroeste, mas que até agora a população que está vendo a gente agora e que vive a realidade sabe que isso ainda não aconteceu. Nessa questão dessa obra em particular, o prefeito Paulo Alexandre poderia ter dado um destino melhor. Não sei, não vivo lá no Palácio José Bonifácio, não sei como se deu esse processo, né? Não tenho conhecimento do porquê não foi possível ou não. Tiveram aquela questão ligada ao BNDES que parece que não... Houve um rompimento de contrato por não apresentação, eu não sei exatamente, tecnicamente, eu não sei... Foi do Banco Mundial, foi do BIRD. Foi do BIRD, como deu essa questão. Não foi cumprido o caderno de compromisso. O que eu acho estranho é que qualquer prefeito, né, eu, você, o João, qualquer cidadão que nos vê, que fosse prefeito, seria extremamente interessante estar inaugurando essa obra. Porque se nós inauguramos, qualquer prefeito inaugura essa obra, já estava eleito, né? Então, eu acho que marcaria a sua gestão na história da cidade. Então, por esse motivo, eu acho que não haveria motivo para não fazê-lo. Então, se houve um problema de rompimento nesse processo, não seria de interesse político eleitoral, senão já teria feito. Então, talvez uma questão técnica aí seja um dos elementos que inviabilizou. E até porque na campanha, se o prefeito Paulo Alexandre for candidato à reeleição, ele vai ser cobrado. Sim. Não tenhamos dúvidas que os candidatos vão cobrá-lo por essa questão da... E o eleitor da Zona Noroeste também. Não sei se eu me fiz entender no raciocínio, né? Foi claríssimo. Qualquer prefeito gostaria de inaugurar, sim, até para ser eleito. Então, mas por que não... Se não inaugurou, se não terminou, qual o problema técnico que impediu, né? E aí isso tem que ser revelado na discussão política sobre o assunto. Mas também não está claro, né? Uma questão é transparência. Você pode falar, olha, não consegui por fato A, B ou C. Então, falta uma transparência também. Independente, se houve algum problema, e com certeza houve, talvez esse problema não seja interessante ser transparente para esse problema. Porque se você pode falar, olha, há uma questão técnica que impossibilitou por um motivo X, Y, Z. Não é possível fazer com esse recurso, não é possível fazer por essa forma, alguma coisa. O que mais chama a atenção é que o projeto foi tudo aprovado. E os financiadores, o BIRD e o Banco Mundial, eles são rigorosíssimos nesse caderno de encargos, claro. Na obra, no projeto executivo. Quer dizer, foi tudo aprovado. Não vai se executar? E o que é pior, as obras feitas hoje atrapalham ainda mais. Exatamente. Porque elas não têm continuidade. Grosseiramente, é como se você tivesse que reformar o banheiro da sua casa e você chegar no metade de quebrar o banheiro, você fala, putz, não vai dar. Né? E aí você fica... O banheiro não era para ser aqui. O banheiro, não. Você fala, agora eu consigo arrumar esse banheiro. E você está com metade do banheiro quebrado, está pior do que estava antes. Você não pode nem usar o banheiro, nem terminar a reforma. Você já gastou dinheiro, você já colocou mão de obra ali, você já gastou material, só que só fez metade. E a pior coisa que tem em obra é obra parada. Nenhuma obra é mais cara do que obra parada. Então, todos os empresários sabem disso. Agora, o grande problema que eu vejo,
não há um planejamento claro no Brasil. O Nelson colocou de forma brilhante. Começa também, o exemplo começa do governo federal, e isso reflete para todos os estados e todos os municípios também. Nós não temos pacto federativo, nós não temos uma questão fiscal hoje, de cada estado tem o seu sistema. É caro você ter, o custo do Brasil é altíssimo no Brasil, por vários motivos. Os impostos são caros, são difíceis de cálculo, eles não retornam para a sociedade. Nós temos o mesmo grau de impostos hoje que os países da Escandinávia, por exemplo. Que beleza. Suécia, então, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Nós temos o mesmo tipo de padrão de imposto de Alemanha, só que o retorno é muito inferior. Esse que é o grande problema. As pessoas não estão reclamando só pagando imposto. É triste isso, né? Elas pagam imposto e não recebem de volta. Aí eu falo, mas fulano está lá em tal lugar. Eu escutei essa semana isso. E o pessoal lá na área cotidiana de São Vicente, ninguém paga nada. Pague muito. Mesmo que não pague IPTU, que não pague água, que não pague luz, que não pague, mas paga. Mesmo que não pagasse, o que ela tem no consumo dela, em cada compra que ela faz no mercado, cada coisa que ela faz, é altíssimo. E não dá para escapar, que é aquele imposto indireto, né? Você come, você não vê ali. Tem que comer, você não vê. Então, na realidade, todo mundo paga imposto e paga alto. E você não vê o retorno. Minha preocupação, mais uma vez, é em janeiro, quando o prefeito estiver eleito, a Câmara estiver eleita, no Brasil todo isso, o que vão querer de colocar a enxurrada de impostos, de aumento de impostos. Vão querer aumentar os impostos, eu tenho certeza. Até porque eu ainda colocaria um item a mais dentro daquilo que eu estava falando. 13 anos, até o último presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores, tiveram tempo suficiente para fazer a reforma tributária. E não fizeram. E não fizeram. Entre outras, previdenciária, né? Trabalhista. Mas tributária no sentido da colocação do João, né? Dos impostos. E se você não faz uma reforma tributária, você não tem como manter um desenvolvimento, eliminar essa legislação que o João colocou muito bem, que é uma legislação altamente complicada, né? Ela já é complicada para se entender e outra para se aplicar. E tudo isso reflete no quê? Em mais má desenvolvimento e custos inadequados ao país. Tudo isso corrobora para uma gestão ruim. Muito obrigado, senhores. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. João Vilela, Nelson Rodrigues, muito parabéns obrigado. pela coragem, pela nova etapa aí na vida, pela opção. Parabéns, tenham sucesso. Muito obrigado a você, telespectador. O TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã.